Olá, bom dia! Fique ligado nas tendências de decoração e arquitetura com novidades do mercado imobiliário e para a sua casa. As construtoras investem em design e funcionalidade nos apartamentos decorados para cativar a clientela. Ainda não enfeitou a casa para o Natal? Não deixe que as luzes ofusquem suas festas. E fique atento para as dicas de segurança do Imóvel Class TV. Não manipular o material, o equipamento ligado na tomada. E uma entrevista com a professora de Arquitetura e Urbanismo, que lança um livro sobre revitalização de bairros em grandes cidades. O Imóvel Class TV está começando. Quem já procurou um imóvel sabe que um apartamento decorado é de grande serventia para pensar como será a futura casa. Pois as construtoras têm apostado na decoração marcante desses showrooms com design de ponta e funcionalidade. Os apartamentos decorados das construtoras precisam ter um atrativo para que o cliente se encante e possa imaginar como seria aquele espaço que vai chamar de sua casa. Para isso, é importante o trabalho atencioso de um arquiteto que vai utilizar recursos na decoração que vão encher os olhos de quem visita e também ajudar no fechamento do negócio. Para esse apartamento, a gente utilizou um recurso muito bacana, que é um painel que, na verdade, ele parece ser uma laca, mas ele é um painel pintado, uma parede comum pintada, e onde a gente colocou aquelas molduras que se colocam normalmente em forro de gesso. Então tu consegue um visual assim que tem até um certo ar neoclássico, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo quando ele chega próximo da parede de cimento, ele se desfaz, né, de toda a sua pompa e entra como sendo uma coisa super descolada. A gente faz a pesquisa do público, a consultora nos ajuda, obviamente. Então a gente definiu que era um público que já tinha esse conhecimento um pouco mais aguçado da decoração, que gostaria de ver peças, né, colocadas de uma forma diferenciada. Bom, aqui a gente já tem a continuidade do cimento queimado também, né, Mádia? E como é que vocês pensaram aqui o resto? Porque é uma cozinha relativamente pequena, então tinha que também integrar com o espaço com a área de serviço, né? Ela tem uma relação muito intrínseca com o todo do apartamento, né? Então, o que acontece? Ela é compacta, mas ela tem um espaço bacana, assim, de trabalho. O que a gente faz normalmente para esse tipo de ambiente? A gente não segmenta, a gente tenta fazer e dar uma sensação de amplitude e claro que gostaríamos que isso fosse no futuro utilizado como uma boa ideia, porque nem sempre a área de serviço e a cozinha precisam estar separadas, né? Então aqui é um grande ambiente, a pessoa se sente melhor, vem a luz da rua. O que veio da sala? Vamos dizer assim, veio o cimento, veio o piso, é o mesmo, tá? E vieram as tonalidades. Só que o que é aqui? Aqui a gente usou um pouquinho mais, a gente diminuiu a intensidade, ou melhor, a gente aumentou a intensidade. Para quê? Para que isso aqui não refletisse lá na sala. Então, normalmente, qual é o recurso que a gente faz? A gente escurece, né? Então fica mais discreto. Então, quando a luz estiver ligada, a pessoa estiver aqui, não vai ser aquele clarão de cozinha, como se fosse uma cozinha branca. Aqui a gente usou um pouquinho de madeira, que na sala também tem umas pitadinhas de madeira, né? E os tons, os amarelinhos, só para dar uma pitadinha. Isso, a pitadinha da cor para ficar alegre, né? Agora a gente está aqui na parte íntima do apartamento e a gente viu que o pessoal utilizou um recurso que é essa suíte americana, que é um mesmo banheiro que une dois ambientes. No caso, são os dois dormitórios, tanto esse aqui que a gente tá, do adolescente, do filho adolescente, quanto o outro que seria um dormitório para hóspedes. Te pergunto, Mádia, qual foi a ideia, o que tu ressaltaria neste projeto aqui do dormitório para o adolescente? Bem, o adolescente em geral, ele é um formador de novas opiniões, ideias a respeito. Então, esse aqui a gente já tem o colchão solto em cima de um tatame, usamos cores um pouco mais fortes, temos uma pegadinha retrô, né, que se reflete tanto na parte dos quadros decorativos quanto nas luminárias, né? E o que é bacana da história é que ele vem com os tons cinza,
mas ele se restringe, vamos dizer assim, a piso, forro e parede, e daí aqui a gente monta uma nova combinação, nova paleta de cores, né, que tem a ver daí com a questão mais da jovialidade, da descontração do adolescente. Perfeito. Esse banheiro aqui no meio também é uma tendência? A gente pode dizer que dá um tom também moderno, assim, sim. pro apartamento? As suítes americanas são legais porque na prática, como o outro, vamos dizer assim, é um dormitório de hóspedes, né? Então tu não tem a necessidade de ter 2 suítes no apartamento. Um banheiro vai suprir a necessidade desse casal, certamente. E fica bacana, porque é uma questão até de sustentabilidade, né? Falando em sustentabilidade, a gente usou, né? Tem outros aspectos, além da iluminação, com LED e tudo mais. Mas essa utilização de coisas em reuso, vamos dizer assim, a gente usou pallets, né? Coisas que a gente sabe que vão dar um toque bacana também, o uso do linho, né? O uso da lona, que são coisas todas, vamos dizer assim, recicláveis e que hoje em dia estão sendo bastante utilizadas na decoração. E com um toque de um tapete geométrico. E um chevron não pode faltar, né? Super em alta, né? Super em alta. Vamos dar uma volta pelas pontes mais estranhas do mundo. Olhem essa aqui, numa cidadezinha holandesa. Sempre que um barco precisa passar por baixo da estrada, um gigantesco braço mecânico remove um pedaço do caminho e volta a recolocá-lo para que o tráfego continue fluindo. Essa ponte da amizade na periferia de Kyoto, no Japão, tem 80 metros de diâmetro e serve para ilustrar a serenidade de um complexo de termas. Em um pequeno território australiano, existem mais de 120 milhões de caranguejos que circulam por lá a cada ano, complicando inclusive o trânsito. Por isso foram construídas pontes para que eles possam atravessar as estradas sem incomodar os motoristas. A ponte de Yongan, em Tianjin, na China, é a única a ter uma roda gigante construída em cima, com mais de 120 metros e 48 cápsulas, que levam os passageiros para uma volta de meia hora com vista panorâmica sobre a cidade. Na Áustria, a ponte Ilha de Aiola foi feita para quem gosta de parar no meio e observar a vista. A ponte de pedestre passa por cima do rio Mur e tem um espaço com bar e restaurante com painéis de vidro e até um anfiteatro. Sensacional! Ainda não enfeitou a casa para o Natal? Não deixe que as luzes ofusquem suas festas. E fique atento para as dicas de segurança do Imóvel Class TV. Não falha! Chega o final do ano e a Flávia começa a decoração. Quando chegamos na casa dela, a dona de casa enfeitava o jardim com várias lâmpadas, itens obrigatórios para a família entrar no clima natalino. Sem a decoração não é o mesmo clima do Natal. Eu acho assim, pode faltar o peru no Natal, mas não pode faltar a decoração. A gente chegar em casa, abrir a porta, ver as luzinhas, tá tudo ali piscando, apagar as luzes da casa e ficar com as luzes do Natal ali, as luzinhas piscando na rua, as luzinhas piscando dentro de casa é outra sensação. Enquanto a Flávia termina a decoração, nós vamos conversar com o Newton, que é engenheiro eletricista e vai dar dicas sobre como proceder nessa decoração externa aqui do lado de fora da casa. Tem que ficar atento a alguns detalhes, né? Sim, é muito importante adquirir um produto que seja próprio para uso em área externa, que possa estar em contato com água, que tenha a isolação adequada para evitar que no momento de chuva acabe acontecendo um acidente. No caso de chuva, por exemplo, isso aqui pode se tornar bastante perigoso, né? Sim, o ponto de preocupação maior aqui é nos dias de chuva, tanto o controle quanto a conexão dos equipamentos na tomada ou na extensão vão acabar tendo a potencialidade de gerar um curto-circuito e até aumentar uma área de energização numa poça d'água e causando algum impacto maior. A recomendação é sempre que se coloque o mais afastado da água possível, sempre trabalhando para evitar o improviso, tentando trabalhar com tomadas fixas,
e também que o controle não fique ao solo ou em local que pode acabar recebendo chuva. Tantas opções nas lojas, é importante não se descuidar na hora de enfeitar a casa. Da árvore às luzes mais simples, é importante ter cuidado na decoração. Não manipular o material, o equipamento ligado na tomada, né, trabalhar com ele sempre desenergizado e ligar no final, quando terminar o trabalho. Sempre indicamos que na parte interna, sempre desligar no momento onde a família for dormir e for descansar, para evitar uma sobrecarga ou um incêndio durante a noite. Ter muito cuidado com as crianças, porque as luzes interessam as crianças e elas acabam tentando também manipular a árvore, os equipamentos. E ter um cuidado com o volume de equipamentos que ligam em cada instalação, porque pode gerar sobrecarga. E o improviso, acho que a grande dica é que o improviso acaba potencializando, acaba aumentando o risco de acidente. Após as dicas, a Flávia já planeja um novo local para instalar as tomadas. Nada de correr riscos no Natal. São os cuidados que a gente tem para não levar nenhum choque, para não ter nenhum tipo de problema. Passar o Natal com segurança e para curtir ano que vem de novo. Em dezembro, começa a construção de um empreendimento em Pelotas que tem um projeto inovador de urbanização sustentável baseado nos preceitos do novo urbanismo. O bairro Cartier tem como base uma construção inteligente, minimizando a utilização de recursos naturais, como a gestão do consumo de água, energia e um plano próprio de tratamento de resíduos. O empreendimento será de uso misto com residências, comércio e serviços. Com a assinatura do escritório Jaime Lerner, o projeto já conquistou prêmios e também foi case de destaque no maior evento do setor imobiliário do mundo, o MIPIM, Mercado Internacional dos Profissionais Imobiliários, realizado em Cannes, na França, como exemplo de desenho urbano para uma cidade contemporânea sustentável. O bairro Cartier, Vida em Evolução, é um empreendimento do escritório de engenharia João Teitebal e da Terra Lune Participações. O nosso assunto de hoje aqui no Imóvel Class TV é urbanismo e revitalização de bairros e regiões em grandes cidades. E a nossa convidada é uma especialista nesse assunto, a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA, Cláudia Titon, que lançou na Feira do Livro de Porto Alegre o livro Reestruturação Produtiva e Regeneração Urbana, o caso do 4º Distrito de Porto Alegre, pela editora Armazém Digital. Tudo bem, Cláudia? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Nesse teu livro, tu trata de algo que é bem frequente em grandes cidades, a gente tem vários exemplos no mundo, que é uma reestruturação econômica e urbana que acaba provocando uma movimentação, digamos assim, na ocupação das cidades, tornando algumas ociosas, né? É mais ou menos isso? Fiz um resumo bom. Isso, fez um ótimo resumo. Isso, na verdade, é fruto de mudanças econômicas, sociais, que tem a ver com a globalização também. Então, é um fenômeno mundial que atinge em cheio a maioria de todas as cidades, especialmente sobre aqueles territórios que se ampararam na indústria, né, no desenvolvimento baseado na indústria da transformação. Que é o caso do nosso 4º distrito. Que é o caso do nosso 4º distrito. Isso tem uma questão de um período, ou é realmente um período da economia daquela cidade mesmo? Ou não? Há um período histórico em que isso apareceu? Há um período histórico, sim, que tem muito a ver com a decadência do modelo fordista de produção, onde as nossas fábricas, o nosso formato de fábrica passa a ser obsoleto, né? As pessoas passam a trabalhar de forma diferente, os horários de trabalho não são mais os mesmos, os transportes programados para aquilo também não funcionam mais, enfim, os serviços começam a se transformar e com isso buscar novos tipos de lugares, tanto físicos como ambientais, para realizar essas atividades. Que exemplos que tu daria, assim, mais conhecidos para o pessoal que está em casa? Exemplos mundiais mesmo disso, assim. Bom, tem um caso bastante paradigmático, que eu gosto bastante, que é o caso de Barcelona, que tem um projeto que é o 22@Barcelona, que visa recuperar o bairro do Poblenou, que era um bairro portuário da cidade, que passou por esse processo de esvaziamento.
e que depois de um grande incentivo do governo e de uma série de ações sociais também, hoje é um bairro super animado, produtivo, tem atividades distintas dentro daquela gama da classe criativa, que eu acho um caso de bastante sucesso, né? Tem também nos Estados Unidos, tem o Mission Bay, também, que é uma baía que foi reabilitada, né? Teve suas funções devolvidas agora de acordo com a nova economia. E mundo afora a gente vê as cidades voltando o olhar para esses lugares que passaram, né, um tempo esquecidos. E tu sempre te interessasse por esse assunto ou o quarto distrito que surgiu para ti como um exemplo na cidade onde tu trabalha, por exemplo? Na verdade foi assim, eu sempre tive uma inquietação muito grande ao observar um fenômeno que eu achava muito contraditório da cidade. Eu via o nosso mercado imobiliário promovendo um crescimento sempre para as extremidades, né, abandonando territórios já construídos em busca de terrenos mais distantes, mais baratos, o que é um processo completamente consumidor de solo, de recurso, de infraestrutura, de transporte para vencer cada vez distâncias maiores. E enquanto isso, por outro lado, eu via territórios que até pouco tempo atrás eram centros históricos, agora não são mais, agora são os centros industriais, que costumam estar super bem localizados em zonas centrais, já dotadas de infraestrutura, com tudo construído, bem servidos de transportes, sofrendo, né, pelo desuso, completamente obsoletos. Então, essa coisa que me parecia incoerente, que me despertou o interesse de estudar como então devolver esses espaços para as cidades. E aí o quarto distrito surgiu dessa minha... ele foi uma materialização, né, desse meu desejo de trabalhar com isso. O que aconteceu no quarto distrito? Porque é isso que tu falasse, assim, é um lugar muito bem localizado, muito perto da saída da cidade, mas ao mesmo tempo perto do centro, uma área grande, né, e que ficou abandonada, né, Cláudia? O quarto distrito sofreu, assim como diversas outras cidades, o efeito dessa transformação econômica. Isso é fato, efeitos da globalização, da inovação tecnológica que mudou todo o processo de produção. Mas também aqui a gente teve alguns agravantes que daria para se dizer que foram as enchentes, que a partir de 1924 começaram a acontecer periodicamente, até que a de 41 botou o território abaixo. E foi uma coisa bem determinante. A extinção de bondes que serviam o lugar também acho que contribuíram para o declínio da região. E aí eu tenho uma opinião que não é comum a todos os colegas, mas a meu ver a insistência dos planos diretores que estabeleciam o ideário modernista de zoneamento, que definem que determinadas regiões só se prestam a um tipo de uso, e que no quarto distrito insistiu em dizer que aquilo tinha que ser industrial e deixou de estimular a moradia, deixou de estimular comércio, deixou de estimular serviço. Para mim, isso também contribuiu com esse enrijecimento do território, que aí também já economicamente não se justificava muito. E aí as empresas e as indústrias foram saindo dali e não havia morador quase para aquela região. E sempre em busca de territórios mais baratos, com mão de obra mais barata, maiores incentivos fiscais, enfim. A gente está conversando hoje aqui no Imóvel Class TV com a Cláudia Ditton, arquiteta e urbanista, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA. E a gente está falando sobre revitalização de bairros. E a gente já volta para falar sobre isso com ela. Continue com a gente. Deve atrasar a entrega da nova ponte do Rio Guaíba, que está em construção. O prazo previsto é setembro de 2017, mas atrasos nos repasses do governo federal levaram à demissão de muitos funcionários, freando o ritmo do andamento das obras. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes confirmou que o governo federal atrasou mesmo os repasses.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Estado afirma que deveriam estar trabalhando 850 funcionários na nova ponte, mas há apenas 450. Mesmo assim, o DENIT garante que o prazo de entrega da obra permanece inalterado. Já o sindicato afirma que sim, vai atrasar. Hoje o Imóvel Class TV recebe a professora de arquitetura, Cláudia Titon, que acaba de lançar um livro chamado Reestruturação Produtiva e Regeneração Urbana, o caso do 4º Distrito de Porto Alegre pela Armazém Digital. Cláudia, a gente já falou um pouquinho de como e por que o 4º Distrito chegou a esse modelo que acabou esvaziando praticamente essa região da cidade, né? Hoje a gente vê muitas ações, muitos grupos que partem de moradores ou de pessoas que trabalham naquela região e muito dessas cabeças criativas assim que resolveram colocar um pouco de vida, especialmente ali no bairro Floresta e tal, começando por ali. Fala-se de uma reocupação do 4º Distrito. Isso é possível? O que isso tem a ver com o que tu chama de regeneração urbana? Isso é bastante possível. O que eu mais sinto ao assistir esse movimento todo é a falta do poder público, de alguma forma, estruturando isso tudo. Porque em todos os exemplos que eu comentei, que a gente pesquisa, sempre tem um suporte governamental, mesmo que seja pensando um master plan, um plano de ocupação, um plano estratégico, ou os principais recursos para infraestrutura, isso eu realmente não tenho visto. Quer dizer, tá surgindo uma ação de algumas pessoas espontânea, mas é difícil chegar em algum lugar. Tu sabe que isso tem sido bastante estudado pelo urbanismo contemporâneo e alguns têm chamado de urbanismo informal ou urbanismo bottom-up, que é o urbanismo que vem de baixo para cima. Então, ele vem da sociedade, vem da população e essa movimentação lá embaixo acaba gerando algum tipo de resposta. Então, nesse sentido, eu estou bastante confiante, porque esse pessoal realmente está afim e realmente está articulado entre eles, né? E alguns movimentos ali eu tenho achado bastante surpreendentes, né? O Vila Flores, que é um espaço que surgiu cheio de dificuldades de recurso, e está lá, né? Cheio de Agora, vida. é preciso ter um apoio ou do poder público ou de iniciativa privada para que essa situação tenha uma organização, né? Porque também um bairro, eu imagino, né, Cláudia, não pode crescer ou surgir de uma maneira descontrolada, né? Exato. Eles já têm uma coisa que eu acho muito positiva, que é a relação com universidades. Então, já tem cursos superiores envolvidos nesse processo. E isso é mais uma característica bem típica da regeneração. Maravilha. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada. Conversei com a Cláudia Titon, arquiteta, urbanista, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA. Nos falou então sobre o livro Reestruturação Produtiva e Regeneração Urbana, o caso do 4º Distrito de Porto Alegre, que ela lançou há pouco pela Armazém Digital. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem. Um excelente domingo para você e até lá.